Se você é brasileiro, tem um carro ou pensa em comprar um, com certeza percebeu o quanto que os preços dos automóveis aumentaram no nosso país. Especialmente depois da crise do Covid de 2020, a gente teve um aumento vertiginoso do preço médio dos carros no Brasil. Em torno de 40%, 50% é o tanto que custa a mais comprar um carro hoje, em 2023, do que você pagava antes da crise, ali antes de 2020. Para quem pensa em comprar um carro, está ficando cada vez mais difícil. E para quem já tem um carro, talvez esteja pensando se vale a pena trocar por um novo, manter esse carro ou pensar em utilizar outras formas de transporte. Meu nome é Pedro Jobim, sou consultor financeiro, sócio aqui da Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos fazer as contas e entender muito bem se vale a pena ou não ter um carro ainda hoje no Brasil. E fique até o final que você vai aprender exatamente tudo que você precisa olhar para tomar essa decisão tão importante. Ter um automóvel normalmente é um dos maiores gastos que o brasileiro tem, inclusive tende a ser o bem mais caro que ele possui depois do imóvel, caso ele tenha algum. O carro faz parte da nossa cultura há décadas, é um sonho de muitos brasileiros, mas é um sonho que tem ficado cada vez mais distante. Pesquisas indicam, inclusive, que os jovens têm cada vez mais aberto mão desse luxo de ter o carro próprio e também que a realidade do carro vem mudando muito, né? Antigamente, o carro era a única forma de se locomover. Hoje, com novas tecnologias, como os carros compartilhados, o Uber, a melhora de alguns pontos, pelo menos não tanto aqui no Brasil, mas do transporte público, vem diminuindo essa vontade de ter um carro próprio. A própria possibilidade de se trabalhar em casa, que surgiu com a pandemia, também tem diminuído a demanda pelos veículos. A gente vai entender então hoje se realmente vale a pena para você. É claro que para algumas pessoas o carro não é só uma vontade, é uma necessidade para conseguir se locomover e executar o seu trabalho e a sua vida pessoal de uma forma eficiente, mas para muitas pessoas acaba sendo uma armadilha financeira gigante que poderia até ser substituída por algo muito mais barato e às vezes até mais eficiente. A primeira coisa que a gente tem que pensar é nos custos iniciais ali da compra do veículo. Se a gente olhar os carros mais vendidos do Brasil, a gente vai ver que os valores são muito diferentes daqueles que a gente estava acostumado há alguns anos atrás. O carro mais barato dessa lista é um Fiat Mobi, bem básico, com um custo de R$62 mil. O carro mais vendido hoje no Brasil custa R$83 mil, que é o Chevrolet Onix, que inclusive nas versões mais completas pode custar muito mais caro do que isso. São poucas pessoas que podem realmente se dar ao luxo de comprar um carro sem nenhum planejamento, de uma forma mais tranquila, sendo para a maioria das pessoas então uma decisão muito grande comprar um carro, principalmente um carro zero hoje. O segundo passo, entendido o valor do carro que você quer comprar, é entender o custo que você vai ter ao longo do tempo com esse carro. Tem vários custos que muita gente não pensa na hora de comprar um carro. O primeiro deles, é claro, é a desvalorização. Especialmente quando você compra um carro zero, você saindo da concessionária já provavelmente está perdendo ali um percentual significativo daquele dinheiro que você investiu naquele automóvel. Ah, Pedro, mas nos últimos anos, 2020, 2021, os carros se valorizaram. Eu conheço pessoas que compraram o carro por 100 mil e depois venderam ele por 150. Mas claro, isso não vai seguir sendo assim. O que aconteceu foi exatamente um aumento substancial do preço dos carros zeros, o que acabou puxando os carros usados também. Mas é claro que isso não vai continuar dessa forma, a não ser, claro, que daqui a pouco ninguém mais consiga comprar carro nenhum e todos os carros estejam num preço absurdo. Ou, claro, que você esteja comprando aí aquele
Opala V8 do seu avô, que esse sim pode ser que aumente um pouquinho de preço ao longo do tempo como antiguidade. O segundo ponto que muita gente não pensa é o custo de oportunidade. Esse, especialmente em cenários como agora, com juros tão altos, tem que ser levado em consideração. Quando você tira esse dinheiro do bolso e põe em um bem qualquer, especialmente num bem tão caro quanto o carro, você está deixando de ter a rentabilidade daqueles ativos, daquele investimento dentro da sua carteira. E os outros custos, a gente vai passar um pouquinho mais na frente quando a gente calcular em detalhes qual é o custo de um carro no Brasil, são aqueles que são mais bem conhecidos: IPVA, multas, manutenção, seguro, tudo aquilo que vem embutido no carro e muitas vezes você acha que vai conseguir fugir, mas acaba não fugindo. Vamos então fazer juntos essas contas para entender realmente se faz sentido para você ou não ter um carro hoje no Brasil e comparar os diferentes fatores que a gente precisa pensar. Primeira coisa que a gente vai olhar é, claro, o preço que eu vou pagar por esse carro. Não importa se ele é usado ou se ele é zero, é entender o valor inicial que eu vou tirar ali do bolso. A gente viu ali no começo do vídeo o preço dos carros. Eu vou colocar um preço parecido aqui com o do Chevrolet Onix, que é o carro mais vendido do Brasil, hoje está ali na faixa dos R$85 mil. Depois a gente vai pensar na desvalorização. A gente sabe que a desvalorização dos carros ela é bem maior quando o carro é zero. Depois que você sai do concessionário, ele já perde uma parte do valor. Depois esse valor vai diminuindo bem rápido ao longo do tempo, até ele chegar numa certa estabilidade ali, quando o carro já está bem mais velho e já perdeu uma parte significativa do valor. Vou colocar aqui uma desvalorização inicial de 15% ao ano, que é mais ou menos ali a média que a gente tem dentro do mercado. Depois, quanto que eu vou andar? Isso aqui talvez seja o principal ponto que vai fazer a decisão, por exemplo, se você prefere andar de carro ou prefere andar de Uber. Porque quem mora muito longe do trabalho, quem mora muito longe do lugar para onde precisa se locomover com frequência, provavelmente vai ter uma vantagem maior em ter um carro do que uma pessoa que está ali do lado do trabalho, podia ir a pé, podia ir de Uber, podia ir de patinete. Vou colocar aqui uma realidade parecida com a minha aqui, que é andar mais ou menos 40 km por dia indo e voltando do trabalho, relativamente perto. Depois, o consumo do carro. Os carros estão cada vez mais eficientes, né? Vamos colocar aqui um consumo de 12 km por litro do carro. O IPVA, que fica normalmente ali em torno de 4% do valor do automóvel. A manutenção também fica em torno de 4% ao ano. Isso pode variar muito dependendo do tipo de carro que você compra, da marca, se é um carro importado, se é um carro produzido no Brasil, mas fica ali também em torno de 4% do valor do carro. Seguro você pode fazer ou não fazer. Até falo que, a depender do tamanho, da importância, do peso desse carro dentro do seu patrimônio, da sua renda, você pode até não querer fazer o seguro se for um peso menor, mas se for um peso maior é algo essencial. Fica ali em torno de 6% do valor do carro também. E se você vai ter multas, se você é um motorista mais ou menos agressivo, vamos deixar aqui que você não vai receber nenhuma multa. A gasolina, vou até jogar o preço dela para baixo aqui, R$5, mais ou menos o valor baixo que você tem hoje no Brasil. Os dias sem uso do carro, então vou colocar aqui 0 para ser mais conservador, mas é algo que você tem que pensar. Hoje tem muita gente que trabalha em casa, nos fins de semana, vai tomar uma cervejinha, pega um Uber, não vai de carro, então muitas vezes o carro vai ficar parado ao longo do tempo. Mas vamos considerar que a gente vai usar eles todos os dias nessa quilometragem. E a taxa de juros. Isso aqui vocês vão ver que vai pesar muito, porque a partir do momento que eu tirei esses R$85 mil do bolso e coloquei no carro e passei a gastar com gasolina, passei a gastar com IPVA, com um seguro, eu estou deixando de ter rentabilidade sobre esses ativos, sobre esse dinheiro que antes estaria guardado ali dentro da minha carteira de investimentos. Então vamos pensar que anualmente eu vou andar 14.600 km, vou gastar R$6.080 com gasolina, vou perder R$12 mil com desvalorização do carro e vou deixar de ganhar R$12.800 que eu teria ganho se eu tivesse investido esses R$85 mil em vez de ter comprado esse carro. No ano eu vou gastar R$44 mil para manter o meu carro, ou seja, R$3.686 por mês para poder andar com aquele carro, para poder
ter esse conforto. Se eu fosse dividir isso por todos os dias, eu teria R$ 120 para gastar por dia com locomoção. Isso eu poderia gastar com Uber, poderia gastar com um carro alugado, poderia gastar com qualquer outra forma ali para poder ter esse mesmo conforto do carro ou até mais conforto quando a gente pensa em certas possibilidades. Por exemplo, tem gente que prefere muito mais andar de Uber, de motorista, pode ir até trabalhando, fazendo alguma coisa ali no banco de trás, a estar dirigindo, passando estresse no trânsito e provavelmente aqui para uma pessoa que anda 40 km por dia estaria gastando muito menos de Uber do que esses R$ 120. Vamos brincar então um pouco com os números. Vamos imaginar que nos fins de semana eu não dirijo, eu vou tirar aqui mais ou menos 150 dias que eu não vou utilizar o carro. A gente vai ver ali que por dia de carro eu estou gastando R$ 113, porque eu diminuí a quilometragem, mas por dia utilizado eu estou gastando R$ 190. Então estou aumentando bastante ali o custo, o dinheiro que eu poderia estar utilizando para me locomover. E aí a gente lembra também que aquela pessoa que não tem carro, ela acaba pegando carona, fazendo mais home office, deixa de andar um pouquinho mais ou menos. Às vezes você consegue investir esse dinheiro para fazer compras no mercado que às vezes é um pouco mais caro, mas é mais perto da sua casa, malhar numa academia que é mais perto, que você consegue ir a pé. Então você passa a ter muitas vezes muda um pouco a dinâmica e acaba economizando mais ainda, mesmo que gastando um pouquinho mais em outras coisas, mas que te trazem conforto. E aí, claro, tem pessoas que não se contentam em ter um carro que hoje básico já custa muito caro e querem ter um carro mais caro ainda. Se você for pegar um carro mais sofisticado, um carro maior, um 4x4 ou com mais luxo, você vai gastar ali 150, 200 mil reais para poder ter esse carro e esses custos vão aumentando exponencialmente. Para você ter, por exemplo, um carro de 150 mil reais hoje no Brasil, você vai acabar gastando ali quase 6 mil reais por mês para manter esse carro. Se você pegar um caso, por exemplo, que a gente conversou recentemente aqui com clientes da Rio Claro, um casal que tinha 2 carros acima desse valor e que ao fazer essas contas aqui, acharam que inclusive valia mais a pena vender um carro, manter o outro e contratar um motorista, que é um luxo que para muitas pessoas parece extremamente longe de ser realizado, mas que custa mais barato do que o valor mensal do quanto você gasta com o carro e traz uma qualidade de vida muito maior do que ter 2 carros. Afinal, ele pode ali buscar as crianças na escola, fazer compras, te ajudar, levar documentos, fazer todo um trabalho além de só dirigir para você. Mas claro, se você não for tão longe assim, só trocar pelo Uber, dificilmente você iria gastar R$ 320 por dia de Uber, a não ser que você more muito longe do seu trabalho. E claro, pensar que por que eu estou tendo um carro tão caro, por que eu estou desejando tanto isso. É claro que muita gente é apaixonada por carro e não tem nada de errado de gastar o seu dinheiro com aquilo que te traz felicidade, mas é importante sempre ter noção de quanto de fato você está gastando com aquilo ali. Não é nem um pouco raro, na verdade é o mais frequente dentro do Brasil, pessoas, famílias que comprometem a sua independência financeira, comprometem todo o seu planejamento financeiro por causa de um carro que está mal dimensionado ali dentro do orçamento. Quando coloca no papel, descobre que está gastando 30, 40, 50, 60% da renda dele para poder manter um carro, manter um bem que está tirando qualidade de vida de várias outras faixas da vida financeira. O ideal, se a gente for colocar na ponta do papel, é que o carro não passe ali de 5, 10% do seu patrimônio total e manter esse carro também não passe de 10 a 20% da sua renda mensal. É claro que isso foge muito da realidade de muitas pessoas e se o carro for um bem essencial para você, é importante você se planejar para tentar ter ele da melhor forma possível. Mas se não for, se tiverem outras alternativas, o mais importante de tudo é você aumentar ao máximo a sua qualidade de vida e para isso é necessário um bom planejamento financeiro.
Então, contem com os planejadores financeiros da Rio Claro, com os nossos especialistas, para poder conversar sobre esse assunto, entender quais são de fato as necessidades que você tem, os seus objetivos financeiros e elencar da melhor forma possível o que realmente é prioridade e como atingir os objetivos. Porque aquelas pessoas que não têm noção de para onde estão caminhando, do que querem fazer, acabam muitas vezes colocando mais do que deveriam em um ativo que não traz tanta qualidade de vida, como muitas vezes é o exemplo de um carro mais caro, de um carro luxuoso. Caso queiram entrar em contato com a Rio Claro, a gente vai deixar aqui embaixo todas as instruções que você precisa para poder marcar uma reunião e ter ali uma consultoria que vai te ajudar muito a tomar as decisões certas dentro da sua vida financeira e depois, claro, a tirar o máximo daqueles recursos que você acumula ao longo da vida investindo numa carteira bem diversificada. E melhor de tudo, essa primeira conversa não tem nenhum custo, então não hesite em falar conosco. Aqui na descrição do vídeo tem tudo que você precisa para entrar em contato.